Valeu, torcedor. Obrigado pelo teu carinho, pela tua audiência aqui com o nosso canal. Vamos falar das últimas de Grêmio, porque, perdemos mais um titular. Cuejar está fora do primeiro Clássico Grenal. Nós vamos falar sobre isso, porque nós já tínhamos perdido o Rodrigo Eli pelo caminho. Diogo, mas o Rodrigo Eli é uma naba, não sei o que, mas é um titular. Então já tinha perdido o Rodrigo Eli. O Gemerson entrou pelo lado direito, suspenso, está fora também. O Aravena, lesionado. O Amuso também agora com um desconforto muscular, voltou a sentir, vamos falar sobre isso, não é lesão ainda, é importante que se diga, mas voltou a sentir, volta a ser uma dúvida para o sábado. Estamos com esses dois problemas aí, eu vou te falar tudinho já aqui no nosso canal. Tem jogador que chegou recentemente, já chamou atenção de seleção. Nós vamos falar ainda sobre uma situação que é sobre as denúncias, tá? As denúncias, e o Grêmio já começa a se mexer para montar um esquema, para poder ter o Quinteiros mais próximo desse jogo na arena. Vamos falar sobre isso? Então, te inscreve, deixa o like aqui embaixo, vem comigo que eu tô contigo, que a gente precisa falar sobre muitas outras situações a partir de agora. Quero começar com vocês falando sobre a notícia do início da tarde, que foi trazido primeiramente pelo Rodrigo Oliveira, lá de EZH, dou os créditos aqui ao colega, atrapalha pra caramba o Rodrigão, e eu vi que muita gente repercutiu depois, mas quem trouxe primeiramente foi o Rodrigo Oliveira. Jogador Cuejar sentiu, no caso, no treinamento de ontem, ele passou por exames e teve diagnosticado um edema muscular no adutor da coxa esquerda. O Cuejar está fora do primeiro Clássico Grenal. A tendência, mas ainda não se tem a certeza, de que ele volte no segundo, mas ainda é uma dúvida, tá? Tendência, mas ainda é dúvida. Um grande ponto de tudo isso. Talvez a história esteja sendo escrita de forma certa com linhas tortas. O Camilo, que foi, né, que jogou bem nas últimas partidas, que entrou muito bem, inclusive na vaga do próprio Cuejar, vem sendo pedido pelo torcedor na vaga do colombiano. E é a oportunidade. Só que a gente não tem certeza que o Camilo vai entrar. Porque o Edenilson virou um 12º jogador do Quinteiros nos últimos jogos, né? E pode ser que daqui a pouco o Edenilson, pelo entrosamento, pela forma de jogo, acabe entrando na vaga do Cuejar. Mas o Camilo é o grande expoente dessa história toda. Porque o Camilo, ele entrou bem, ele deu outro ritmo pro meio campo quando ele entrou, ele tem mais poder de marcação, e outra, ele fica mais pro Ovidio Sante avançar. E talvez aqui esteja uma solução. O Edenilson, ele sai mais, ele não é aquele volante mais marcador, né? Ele fica, ele ajuda, mas ele sai. O Ovidio Sante não. Aliás, o Camilo não. O Camilo é mais aquele pitbull da frente da área ali. Então talvez, eu digo talvez, por esta situação, por esta análise de jogo, pode ser que o Camilo acabe herdando essa vaga do Cuejar também por esta situação. Mas fato é, Cuejar está fora do jogo, talvez volte na segunda partida na semana que vem. Amuso, que é outra dúvida que nós tínhamos e temos ainda, tá? O Amuso, ele na semana passada ficou de fora do confronto contra o Juventude. Ele estava com dores musculares, também recebeu uma pancada, levou uma pancada, vinha se recuperando legal, estava até treinando, mas voltou a sentir dores musculares e virou uma grande incógnita para esse jogo de sábado. Então Amuso, que estava sendo cotado para ser o nosso ponta esquerda, volta a ser uma grande dúvida. Pode ser que daqui a pouco pinte por ali o Pavon. Ele voltou de lesão no último sábado. Então pode ser que o Pavon volte para a posição, né, e volte ali para o lado esquerdo. Inclusive, antes de se lesionar, o Pavon jogou pelo lado esquerdo, marcou gol e foi elogiado. Lembra? Então pode ser que o Pavon volte por ali. Aravena ainda é uma dúvida, não se tem nenhuma informação concreta sobre a volta do atleta. O Amuso agora voltou a sentir dores. Inclusive a informação é que se o Grenal fosse hoje, ele não jogaria de jeito nenhum. Então temos ainda mais esse asterisco. Ou daqui a pouco, mantém o Monsalve por lá, mas aí o Cristaldo mantém também no meio campo. São dúvidas do Clássico Grenal, é a semana Grenal cheia de incógnitas para esse confronto, inclusive o rival também andou lançando foto por lá, do Alan Patrick, também do Borré, quase esqueci, do Borré também treinando por lá. O Alan Patrick, tendência que volte, né, nesse clássico, então tem muitas outras situações. Vamos pensar no time do Grêmio para esse Clássico Grenal? Volpe, João Pedro, tendo Gustavo Martins, o Wagner Leonardo e o Esteves na nossa defesa.
Eu vou montar um time tendo Camilo e Vidiaçante e Cristaldo, tá? Vou montar um time assim, tendo o Monsalve pelo lado esquerdo ou o Pavon, com o Kiki Oliveira pelo lado direito e no comando do ataque Bright White. Não acredito nessa movimentação tão grande. Já vai ter que sair o Cuejar, não acredito agora, pelo menos, que o Quinteiros vai tirar o Cristaldo para a entrada do Monsalve. Eu fiquei com essa aí porque movimentaria muito a equipe. Eu não acredito que ele vai fazer toda essa movimentação, todas essas mexidas justamente agora, porque a gente já vai ter movimentação também na defesa por conta da expulsão do Gemerson. Muita coisa, acho que é muita coisa, mas vamos acompanhar. Acho que é muita coisa, na opinião, né, trazendo a visão do treinador. Mas vamos acompanhar, vamos ver o que vai acontecer. Bom, falando em Quinteiros, gurizada, Quinteiros não vai estar à beira do gramado, todo mundo já sabe disso, né? Ele levou o cartão vermelho, foi suspenso. No caso dessa partida, ele vai poder concentrar com a equipe, ele vai até comandar a palestra, né, no hotel, mas ele não vai para a arena. O Quinteiros não estará na arena, nem nas cabines, conversando pro radinho, não. Aquela cena, né, clássica que a gente lembra muito bem que aconteceu lá naquele jogo contra o River, isso não deverá acontecer, pelo menos nas cabines da arena. Agora, o jurídico do Grêmio trabalha e trabalha forte para montar a defesa do treinador para o confronto da semana que vem. Isso porque o Quinteiros ele foi denunciado em 2 artigos e pode pegar até 15 jogos de suspensão. Esse julgamento deverá acontecer na próxima terça-feira. Ele foi denunciado no artigo 258B, que fala sobre invadir o local da partida, e no artigo 254A, que fala sobre praticar agressão física. Com as 2 penas máximas, ele pode pegar até 15 jogos de suspensão. Então imagina, o Guerra foi denunciado, o Rossato foi denunciado, o Guto Peixoto foi denunciado. Então, se nós pegarmos os 4, nós poderíamos não ter nem treinador nem dirigentes no segundo jogo lá no Beira-Rio. A não ser que o Grêmio consiga um efeito suspensivo. E é também para isso que o departamento jurídico do Grêmio está trabalhando. Montar uma forma para se defender com as punições. O Grêmio já entende, já vê como praticamente certo que o Quinteiros vai estar fora do segundo Clássico Grenal. E por isso o Grêmio já começa a se movimentar e montar uma defesa para conseguir um efeito suspensivo. Tá bom? Quero avançar com vocês, meus amigos. Aliás, eu não queria falar, mas eu vou ter que falar sobre isso. Tá? Só voltando um pouquinho a esse assunto. O Bisol foi denunciado pelo lado de lá. D'Alessandro foi denunciado pelo lado de lá. Guerra, o Peixoto e o Rossato pelo nosso lado. O Quinteiros pelo nosso lado. O único que não é denunciado é o presidente deles, né? O cara vai para a coletiva, ele fala sobre todo o campeonato, ele faz um dossiê das coisas da cabeça dele, ele fala que o Grêmio chegou à final por conta da arbitragem, que a arbitragem colocou o Grêmio na final, mas tá tudo legal, tá tudo certo. Esse nós não vamos tocar, esse nós não vamos nem denunciar. Assim fica fácil, assim é barbada. Só um lado tá certo. O cara foi pro microfone e chorou quase 1 hora numa coletiva. Fez um dossiê, criticou a imprensa, criticou o identificado, criticou todo mundo. Todo mundo. Mas só quem vai ser julgado, só quem vai ser, quem foi denunciado são os outros. O cara que tá lá não. Isso diz muito, tá? Isso diz muito. Quero avançar para falar com vocês sobre outra situação importante, que é um comunicado da seleção uruguaia. O Kiki Oliveira chegou aqui no início do ano com a intenção de seleção. Inclusive o Bielsa participou dessa negociação, dando um conselho para o jogador vir aqui para o Grêmio, um clube grande, um clube de estrutura, que tem torcida, que tem pressão, que tem muito apoio, né, que tem intensidade. E aí sim ele poderia pensar em voltar para a seleção. Dito e feito, o cara veio para cá, arrebentou nos primeiros jogos, virou titular incontestável até o momento e já foi para uma pré-lista da seleção uruguaia. Tem um confronto contra a Argentina no dia 21 de março e um segundo confronto contra a Bolívia no dia 25. Tá? A pré-lista já foi colocada o nome do jogador e o Grêmio já recebeu o comunicado da seleção uruguaia. Ainda não é definitivo.
né? Alguns nomes vão ser cortados, mas ele já aparece figurando entre os jogadores que estão nos planos do treinador. Então, Kike Oliveira, muito próximo de voltar à seleção. Diogo, mas então ele vai desfalcar o Grêmio? Não, porque vai acontecer depois da final e antes do início do Campeonato Brasileiro. Então, não vai desfalcar o Grêmio nessas partidas não, tá bom? Bom, gurizada, pra gente encerrar, vamos falar sobre duas informações importantes do lado de lá. O Rival soltou uma foto que inclusive surpreendeu até os jornalistas, né, os colegas que cobrem o Internacional, uma foto em que aparece o Alan Patrick e o Borré treinando, tá? Então é importante a gente ficar de olho, dois jogadores aí que podem acabar reforçando o Rival nesse primeiro confronto aí no sábado, tá bom? Te inscreve, deixa o like, ativa o sininho, tô de plantão, qualquer notícia te trago aqui no nosso canal. Um grande abraço e até a próxima. Tchau!